Aguardando o pessoal chegar. Virgínia, tudo bem, Virgínia? Boa noite. Bom você aqui. Vamos esperar a Monique pedir a solicitação. Querida. Virgínia foi a primeira a chegar, Virgínia. Monique logo está chegando, pessoal. Para mais um debate, para mais uma entrevista da nossa campanha Criança Não é Brinquedo, na campanha contra a violência sexual infantil. Essa é a quarta entrevista. Simone, boa noite, Simone. A nossa doutora Simone, entrevistada do sábado passado. Logo, logo estará de volta, né, Simone? O pessoal tá pedindo você de volta. Luciana, boa noite, querida. A Lu, minha parceira, minha amiga. Com certeza, né, Simone? O pessoal tá pedindo você de volta, viu, Si? Boa noite. Andréia, querida. Tamo junto, né, Si? Essa mãozinha do estamos juntos. Vamos aguardar a Monique. Monique chegou. Não estou conseguindo visualizar o pedido da Monique. Você mandou o pedido, o convite, Monique? Marcelo, boa noite. Não recebi, Monique. Manda novamente, por favor, minha querida. Meu filho, boa noite, filho. Sempre presente, né, querido? Saudades de você, filho. Mas não consigo conectar, Monique. O que está acontecendo? Ah, tá chegando. Oi, querida, boa noite. Oi, tudo bem? Boa noite. Eu bem, e Muito você? bem, também. Que horas é aí? 8:01. 8:01? Monique, direto da Espanha com a gente, então não vamos perder tempo, né, Monique? Pois eu já voltei, Márcia. Você já voltou, meu amor? Já voltei porque ficou mais difícil e daí eu acabei voltando antes do previsto. Não tinha como continuar lá financeiramente falando, então resolvi voltar. Mas já tô de volta aqui, segura, tranquila. Amém. Amém. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer, porque eu sei que você está numa correria com a sua tese, com o seu trabalho, e eu sei muito bem o que é isso, porque eu mal estou falando com meu filho que acabou de chegar na live, porque ele fala, mãe, estou correndo para entregar, porque tem doutorado para entregar. Então, eu vivo isso, eu sei que você está correndo muito e quero te agradecer imensamente. Gente, eu não conheço a Monique pessoalmente, mas eu conheço a mãe desta pessoinha, que é minha irmã de coração, a minha mana, a Vilmari. Então, eu conheço a Monique mais do que ela pensa, porque eu conheço a mãe dela. Então, em primeiro lugar, agradecer você, meu amor. E eu já vou dar início para a gente não perder tempo. Tá certo. Essa é a quarta entrevista da campanha Criança Não é Brinquedo. Não vamos parar, é muito corrido, eu tenho a ONG, eu tenho consultório, eu tenho família, mas não esse assunto não dá para a gente fechar os olhos. E nós vamos com essas lives levando conhecimento e trazendo pessoas que estão chegando para o nosso trabalho
para essa campanha, elas estão abraçando essa campanha, porque em algum lugar nós vamos chegar. Nós já começamos a incomodar, né? Porque eu já andei recebendo algumas mensagens, as quais são desagradáveis ler. São desagradáveis por você tomar conhecimento que tem pessoas que pensam dessa forma. Mas eu adoro quando eu percebo que eu estou incomodando. Porque quando as coisas estão acomodadas, fica tudo muito aceitável. Então, nós somos em 8 nessa campanha, essa turminha que está me ajudando, e nós já estamos incomodando. Então, já começou a dar resultado o trabalho. Vou apresentar para vocês a Monique. Monique Santos, formada em Direito pela FAI, Centro Universitário, pós-graduando em Filosofia e Direitos Humanos pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e mestrando em Direitos Humanos e Interculturalidade e Desenvolvimento pela Universidade Pablo de Olavi, na Espanha. Essa é a Monique. Segundo as legislações vigentes em nosso país, não há dúvidas, crianças e adolescentes são prioridades absolutas que se refere a seus direitos fundamentais: a vida, a saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, a cultura, a dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, estando salvos de todas as formas de negligências, discriminações, exploração sexual, exploração de todas as formas, violência, crueldade e opressão. Portanto, cabe ao Estado garantir com absoluta prioridade a defesa desses direitos, mas não somente ao Estado, pois também é dever da família e de toda a sociedade assegurar à criança e ao adolescente o respeito aos seus direitos, garantidos por lei, em matéria de legislações e direitos de crianças e adolescentes, vigentes em nosso país através do ECA, Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Convenção sobre os Direitos da Criança. Feita essa leitura dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, retirada do nosso ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, sabemos que grande parte dessas obrigações não são cumpridas, nem pelo Estado, nem pela família, e muito menos pela sociedade civil. Monique, esse não cumprimento, na sua totalidade, contribui com os números absurdos de violência sexual infanto-juvenil? Olha, Márcia, eu penso o seguinte, eu acho que a gente precisa pensar de uma maneira bastante macro também, não só relegar ao Estado esse tipo de responsabilidade. Como você mesmo falou, nós temos responsabilidade enquanto família, enquanto sociedade, tem responsabilidade a escola enquanto instituição, tem responsabilidade todas as pessoas que estão em contato com a criança, seja qualquer criança. Então, eu penso que numa visão mais ampla, a gente tem outros elementos que influem, né, nessa quantidade de violência. Vamos lá, por exemplo, o machismo, enquanto formador de homens e mulheres, inclusive, né, que fazem com que as crianças sejam vítimas de um comportamento que é repetido e não é pensado não só pelo Estado, mas também pela sociedade. Então, assim, se você pensa que você tem comportamentos sendo repetidos há tanto tempo, será que só a legislação realmente consegue dar conta desse problema? Né? Então, a gente tem aspectos psicológicos, a gente tem aspectos sociológicos e a gente tem aspectos jurídicos envolvidos nesse todo, né? Então, a gente não pode simplesmente dizer, porque não está aprendendo tanto, porque a lei não está sendo efetivada, é que isso continua existindo. Porque em lugares onde
até mesmo fora do país, onde há essa efetivação da lei, esse tipo de comportamento continua a existir. Por quê? Porque isso é reflexo da sociedade enquanto reprodutora de determinados comportamentos e que não pensam esses comportamentos, né? Então, assim, através do meu mestrado, a gente trabalha muito com essa visão interseccional da sociedade, né? Então, eu não posso entender que só o direito, só o jurídico, só mais direito penal, por exemplo, que é mais punição, mais leis que trazem essa repressão comportamental, vão dar conta desses comportamentos que logicamente têm que ser punidos, têm que ser tratados pelo Estado, mas que a gente precisa também pensar enquanto sociedade. Só o direito não vai resolver esse tipo de problema. A gente precisa de mais elementos e mais braços trabalhando em cima desse tipo de assunto, porque a gente já sabe, e assim, dentro do direito penal, eu tenho especialização também em direito penal e processo penal, e dentro desse âmbito, a gente estuda que mais direito penal e o direito penal como um todo não resolve o problema da criminalidade. Em especial quando a gente está tratando de violência, né? Violência estrutural, que é a violência que advém do machismo, que advém do tipo de praxis que a gente vem repetindo ao longo dos anos. Então, se a gente continua achando que só uma legislação, só a não efetivação dessa legislação sozinha vai dar conta disso aí, a gente está caminhando para o caminho, está indo para o caminho errado, né? Certo. A gente precisa de um pensamento bem mais amplo, a gente precisa de psicólogos trabalhando, a gente precisa de assistentes sociais trabalhando junto, a gente precisa dos advogados trabalhando junto, a gente precisa dos juízes trabalhando junto, a gente precisa de médicos trabalhando junto, professores, todo mundo trabalhando para que... Inclusive, a primeira entrevista a gente trouxe uma enfermeira que passou pela violência quando criança, né? Depois eu trouxe um bate-papo com uma colega psicóloga. Nós trouxemos a questão do emocional. Sábado passado, a doutora Simone com a parte médica. Agora você. E você está fazendo justamente esse alinhavo. A semana que vem vai ser uma educadora, há 30 anos educadora, falando da educação sexual nas escolas. Então, a gente está fazendo exatamente, agora eu estou emocionada, porque a gente está fazendo exatamente esse alinhavo, trazendo, e eu estou quase acertando com um padre também. Perfeito. Porque os religiosos são formadores, né, de opinião. Sim, é instituição também, claro. É instituição que tem respeito, que tem credibilidade dentro da sociedade. Lógico que cada um tem o seu credo, cada um tem a sua religião, e eu acho que dentro de cada uma, esse tipo de assunto, sim, pode ser tratado, e inclusive ela pode ser uma reprodutora disso, e se a gente não trata disso também dentro da religião, a gente está criando problemas, né? Exato. Então, a gente precisa tratar disso. Recentemente, a gente viu que um grande entrave, né, que criou mais dores para aquela menina, veio desse cunho da religião. Exatamente. Né? Veio com esse pesado da religião. Então, você está trazendo exatamente isso, esse alinhavo que a gente vem fazendo, Monique. Então, não adianta gritar por novas leis apenas, não é mesmo? Exatamente. Essa é uma briga dentro do direito penal que a gente sempre fala que é a última franja a agir. Tem que existir o direito penal para barrar determinadas coisas que a sociedade fala, não, aqui não dá, mas a gente precisa ter outras instâncias que vão freando para que isso venha parando antes, porque o direito penal é tão violento que a gente precisa ter outras instâncias que evitem esse tipo de coisa, porque o direito penal vai revitimizar essa criança, por exemplo, porque ela vai ter que falar sobre isso em algum momento, mesmo que seja um depoimento sem dano, que é o que a gente faz dentro do processo, né? Então, a gente tem
um depoimento que é colhido de uma forma mais tranquila, mais confortável para a criança, mas ainda assim ela tem que repetir, ela tem que falar, ela tem que tocar nesse assunto, e que é uma forma de violência. Então, assim, para a gente evitar que chegue nesse ponto, a gente precisa ter outras instâncias atuando. Então, para que não ocorra, para que a gente, no mínimo sinal, a gente consiga perceber, a gente precisa ter educação para as crianças, educação para os pais, educação para a sociedade, educação para quem trabalha nessas áreas. E não adianta, se a gente não trabalhar com tudo isso, a legislação não vai dar conta, só vai ficar punindo, mas que a gente fala sobre prevenção geral, que é ter o texto da lei escrito e as pessoas olharem, eu não vou cometer esse crime porque isso aqui eu tenho o risco de ser pego. A maioria das pessoas, e assim, eu digo porque eu trabalho desde 2008 no direito criminal, né? E a maioria das pessoas comete o crime na esperança de não ser pego. E quando a gente está falando de criança, eu há 12 anos com isso, o contato que eu tive com esse tipo de delito é bastante grande. Quase todos, assim, digamos que uns 2% eram de pessoas não conhecidas. Normalmente é alguém que é do círculo, é alguém que é próximo da família, é alguém que está muito convivendo e que as pessoas têm um conhecimento já tem uma convivência. Então, assim, realmente a esperança de não ser pego. Então, não adianta o direito penal atuar sozinho, né? Não adianta o Estado sair punindo. A gente precisa de a noção de corresponsabilidade social também, né? A gente precisa ter a Virgínia... a família trabalhando em conjunto, né? Oi? Mãe que tá aí? Tá aí. A doutora Virgínia colocou... Travou? Voltou? A Virgínia, ela é da área da saúde, ela é médica, ela colocou assim agora há pouco. Você está me escutando? Está escutando, viu? Ela colocou assim, do que adiantam leis se a sociedade é doente? Em seguida, a Maria Rosa colocou assim, mas não podemos desistir. Exatamente, né? É isso que a gente vem fazendo esses sábados, tentando trazer um caminho para essa sociedade doente. E é o que você está colocando. Não adianta clamar apenas por leis. Precisam começar a mudar os conceitos. Dentro da formação da criança dentro de casa, dentro do relacionamento que ela vê como o pai e a mãe se tratam, né? Como ela é nesse contexto familiar, né? Como é colocado o contexto religioso, como é o contexto educacional. É muito longa essa batalha, mas a gente não pode ficar sentado achando que isso nunca vai mudar, né? Exatamente. E tem que tentar. Eu acho que o nosso problema tem que tratar. Então, você está me escutando, Monique? Gente, eu acho que a Monique está sem conexão. Oi, voltou? Voltou? Tá Voltou. aqui? Vou lá. Então, seguindo esse alinhavo que a gente está fazendo, a lei prevê que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios desenvolvam políticas integradas e coordenadas para garantir os direitos humanos da criança e do adolescente, no âmbito das relações domésticas, familiares e sociais, de forma a resguardá-los, de forma de não ocorrer negligências e discriminação. Monique, tem de vista o caso da menina de 10 anos, né, que ficou essa coisa na internet, que por 4 anos foi violentada, vazou nome, endereço, hospital, onde ela se encontrava, que gerou um transtorno, desgaste emocional. Já não bastava o desgaste emocional que ela já vinha passando, aquele momento, um hospital de gravidez de risco, com aquele barulho lá fora,
os médicos, crianças sendo chamadas de assassina, o médico de assassino. Qual o seu olhar para esse fato? Você não te escuto. Vocês escutam a Monique? Não. Oi. Oi, voltou, parece que voltou. Voltou? Cortando. Não? Agora eu Acho estou que te eu vou ouvindo. sair e voltar. E entrar novamente. Ah, é? Sai e volta. A Monique vai sair e vai voltar, porque ela está com um probleminha de conexão. Aguenta aí, pessoal, porque a segunda pergunta ela já vai trazer. Não, Alberto, não estava escutando, né? Ela vai voltar já já. Vamos acertar esse detalhezinho da comunicação. Ok, ela saiu e vai voltar. Obrigada, Alberto. Obrigado pela sua presença também. Eu fico muito feliz de perceber que nós estamos no caminho certo. Simone, Luciana, que estão presentes, que fazem parte do grupo. Viu que estamos caminhando certinho, fazendo alinhado? Muito bom, meninas. Voltou. Oi, querida. Não te escuto. Voltou? Estão me Não vendo? te escuto. Tudo certo. Você chegou a escutar a Não. segunda pergunta? E a mim vocês escutam? Vocês me respondem, por favor. Tô. Uhum, Ou as duas? Acho que a Monique voltou. Voltou? Voltou. Você chegou a escutar a segunda pergunta, Monique? Voltou. Voltou. Acho que Escutei sim. sim. Então vamos lá, né? Pode olhar para tudo isso que aconteceu dentro daquele momento tão difícil, todas aquelas inadequações. Obrigada, Virgínia. Então, se for parar para pensar num. Não. Sim, te ouço. Tá me ouvindo? Não? Te ouço, pode falar. Tá me ouvindo? Se for parar para pensar. Tá. Se a gente for parar para pensar no aspecto penal, primeiro de tudo, como que dados na internet, que foi aquela moça Sara Geromini, né? É preciso investigar isso. Por quê? Não, acho que não estão me ouvindo. Eu acho que eu tô, mas o Alberto, eu estou, mas o Alberto escreveu ela só imagem. Vocês escutam e veem a Monique? Pessoal, vocês me respondem? Bom, eu Som desconectado vou com continuar imagem. porque Vamos continuar. tá, eu vou sair de novo e vou voltar. Eu vou sair e vou voltar. Tá ok, tá ok. Ok, Luciana, ela saiu, vai voltar. Picotando, né, Alberto? Para mim também. Andréia, já vai dar tudo certo já já. Essas coisas de internet, como diz um certo apresentador, quem sabe faz ao vivo, mas a internet não deixa.
Mas agora vai deixar, vai dar tudo certo. Já está dando, né? Monique chegando de novo. Ela tem que mudar de lugar. A Simone está falando que você tem que mudar de lugar. Vamos lá, Monique. Não, eu tô do lado do roteador. Agora parece que foi, né, gente? Vamos lá, Monique. Eu tô do lado do meu roteador aqui, não é o lugar. Às vezes é o meu celular mesmo que está travando. Então vamos lá, agora tá legal. Tá. Então, eu estava falando, né, a respeito da responsabilidade que tem que usou os dados da criança para a Sara Mini, que lançou na internet. Então, são duas responsabilidades, são duas pessoas, pelo menos, que estão nessa cadeia de responsabilidade. Por quê? O artigo 17 do prevê que os dados da criança têm que ser protegidos, né? Se há um vazamento dessa informação, essa pessoa que detinha dessa informação tem uma responsabilidade. Outra responsabilidade é a da Sara, também nesse mesmo artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, e também pelo artigo 286 do Código Penal, que é a incitação ao crime, porque ela... Tá me ouvindo? Tá travando de novo. Parou de novo, Monique. Ai. Vamos ver. Agora tá perfeito. Eu tô trocando. Agora tá perfeito. Então, ótimo. Então, são responsabilidades concorrentes, mas o da Sara tem até um pouco mais, porque tem outro crime envolvido, que seria a incitação ao crime pelo 286 do Código Penal. Então, o que ela fez de ir lá e divulgar e mandar incitar as pessoas a irem lá e ficarem ameaçando tanto a família da criança, quanto o médico, tudo isso é incitação ao crime, né? Então, ela tem uma responsabilidade ainda maior. Eu fiquei pensando a respeito desse assunto quando tudo aconteceu, e você vê que a invasão e a vontade de participar... Travou. Travou? Brincadeira isso. Agora voltou. Então vai e vem. Vamos lá. Vamos lá. Então, a quantidade de intervenção em que as pessoas hoje, através da internet, estão se sentindo autorizadas a fazerem é muito grande. Então, além de tudo, a gente precisa de uma proteção maior também dentro do âmbito da internet, né? A gente precisa de uma maior responsabilização, porque ainda a gente tem uma terra de ninguém dentro da internet, e a gente está criando uma verdade diferente da realidade, e a gente está incitando pessoas a fazerem determinadas coisas através de um tweet, através de uma mensagem na internet. Então, a gente precisa ter... Por isso que eu falo sobre a necessidade dessa atuação em conjunto, porque a gente precisa ter uma consciência social, uma responsabilidade social mais adensada, para que as pessoas entendam o tamanho da responsabilidade que elas têm a partir do momento que elas divulgam determinadas coisas. Então, no caso que foi divulgado, onde a menina ia fazer o procedimento, ou o médico que iria fazer, toda aquela multidão que foi lá na frente do hospital, tudo isso é muita
irresponsabilidade somada à falta de consciência social. Porque tem determinadas coisas não é o cidadão comum que tem autorização de fazer, né? Então, se o Estado já tinha determinado, já tinham decidido, olha, você, menina de 10 anos, que decidiu, conversamos, acertamos aqui dentro do judiciário que não tem por que prosseguir com a gravidez, então pronto, está decidido e a sociedade já não tem mais determinadas coisas, não tem mais que ficar se... esse espaço individual já, sabe, não tem mais porque incidir e tentar interferir, sabe? E isso passa pela noção de corresponsabilidade social que eu insisto tanto, que eu estou falando tanto. Então, a partir do momento que a gente tem conscientização da sociedade, a gente tem determinados tabus que são tratados, como, por exemplo, a questão do aborto legal, a questão da religiosidade, conversar com isso e a gente entender o problema que é e o porquê que determinadas mulheres fazem e conseguir respeitar isso na noção de corresponsabilidade social e na noção de que há um julgamento, uma decisão jurídica e que a gente tem que respeitar. Então, esse espaço é criado e a gente consegue ter uma sociedade mais tranquila, assim. Mas enquanto a gente não tiver isso, enquanto essa internet tiver esse campo sem punição, a gente vai continuar incidindo nos mesmos erros. Pelo que eu li, e isso eu não sei até que ponto foi, houve uma responsabilização para Sara, né? Eu não sei se... porque ele não falou mais nada, né? Oi? Não falou, ninguém falou mais nada, não se sabe se ela foi punida ou não. Pois é, então eu não Ficou sei. tudo quietinho. Eu sei que a conta dela foi suspensa, acho que do YouTube, porque ela também fez pelo YouTube, então esse vídeo parece que saiu de circulação, mas tem que ver o que é. O que aconteceu mais. Eu realmente não fiquei sabendo, que a mídia também não cobriu mais essa informação. Passou a febre, né, de falar sobre isso, infelizmente. E quando você fala dessa consciência social, eu vou te fazer uma pergunta um pouquinho fora, mas é dentro do que você está falando, prometo. É que me passou uma coisa talvez seja uma pergunta meio infantil, mas eu não entendo de leis, então eu me permito fazê-la, né? Nenhuma. O meu entendimento é outra coisa. Então, do que eu não entendo, não tenho problema nenhum de perguntar, sabe? Quando você fala dessa consciência social, dessa importância de estar mudando isso, eu posso pensar que uma sociedade com pessoas mais conscientes, com mais conhecimento, com menos preconceito na sua formação, tanto nas escolas como em casa, ou religiosa, as leis ficam mais fáceis de serem aplicadas? Ou a gente tem mais resultados quando precisarmos das leis? Eu imagino que sim, a partir do momento que a gente trabalha, porque, veja só, quem são as pessoas que fazem as leis, as que aplicam e as que respeitam elas, que estão submetidos a elas? Somos todos nós que compomos a sociedade. Se nós temos uma sociedade... os movimentos históricos, a evolução... Travando. Tá travando? Agora voltou. Voltou? Voltou. Então, se a gente vem olhando toda a movimentação social, a gente vê uma evolução legal, né? E a aplicabilidade das leis e determinadas leis que são respeitadas ou que deixam de existir até mesmo. Então, por exemplo, leis que foram aplicadas hoje, a gente nem consegue pensar. Eu acho que eu... Travou.
Voltou. O João tinha feito uma pergunta aqui boa, mas já subiu. Voltou. Então, assim, se a gente fosse parar para pensar na lei que previa que todo mundo que andasse de carro deveria usar cinto. Hoje a gente não consegue nem pensar numa situação que a gente não use cinto. Tinham pessoas surdos a cinto. Essa lei ela foi aplicada. Então, outra lei. Tá travando? Travou. Deixa eu mudar aqui. Voltou. Eu estou brincando pega-pega, né? Eu estou tentando fazer, Vamos lá. entre 4G E trocando, né? Um revezamento aí. Mas vamos ver que está dando certo. Tá. E daí a gente tem uma evolução da legislação o tempo inteiro, e isso acompanha as idiomas, alimentação popular. Maria da a gente tem uma sociedade que se conscientiza de determinado problema, se aquela lei nova ou que tinha sido criada, a gente respeite mais, a gente veja maior aplicabilidade dela, a gente tenha juristas e operadores do direito trabalhando de maneira que ela passe a ser melhor aplicada e devidamente aplicada, né? Ou demandando que uma lei seja feita nesse sentido. É uma adaptação. Então, assim, sim, se nós temos uma sociedade, consciência social, a tendência é que sim, nós tenhamos uma aplicabilidade de lei num aspecto geral muito melhor. Obrigada. Vamos aqui. Essa é a última pergunta que eu tenho para falar, para fazer para você. Depois eu deixo você dar o seu olhar para tudo isso. O Brasil registra diariamente 233 aproximadamente agressões a crianças e adolescentes. E eu falo isso me pega muito. Mexeu com essa faixa etária, para mim, é bravo. Dados mostram que parte dessas situações ocorrem no ambiente familiar, doméstico, ou tem como autores, né, pessoas do círculo familiar. São os que convivem com a vítima, né? Monique, de uma forma mais clara e direta possível. Uma pessoa toma conhecimento do abuso sexual com uma criança ou com um adolescente. Quais as providências legítimas que ela pode e deve tomar? Como ela deve proceder para denunciar e, ao mesmo tempo, sem deixar de preservar e proteger a criança, a vítima? Então, bom, primeiro de tudo, quem tem consciência desse assunto, quem está sabendo de uma violência, quem viu a violência, que tem ciência do que está acontecendo, a partir do momento em que ela sabe, e, por exemplo, é a mãe, é a professora, ela tem um dever não só moral, mas também penal de denunciar isso, né? Então, nós temos conselhos tutelares, nós temos o Disque 100, nós temos, que é o Disque Direitos Humanos, né? Nós temos o Disque Denúncia, que é o 181. A gente tem aqui em Curitiba, a gente tem 156 na prefeitura. Então, as prefeituras, a gente pode ir atrás de uma assistente social, a gente pode ir dentro da escola, as escolas são orientadas, elas recebem orientação para saber como lidar com esse tipo de situação. Então, assim, deixa
isso não vire uma... Tá travando. Tá Travou, travando? travou. Travou. Travou? Agora você voltou. Tá ficando piada isso, mas tudo bem. É. Tá me ouvindo agora? Ó, perfeitinha. Então, de todo modo, a gente precisa estar sempre atento, porque assim, o que é criança, né? A gente trata a criança pelo ECA até os 12 anos. Somos responsáveis por toda a acontecendo é arrumar, ou seja, através de uma assistente social, para que esse... Sem áudio, sem áudio. O pessoal tá sem áudio. O pessoal tá sem áudio. Tá, eu vou mudar de novo, vamos ver. O pessoal tá sem áudio. Tá me ouvindo? Fale. Tá me ouvindo agora? Tá. Eu tô. Agora vamos ver o pessoal. Alberto, voltou o áudio? Tá travando. Travando o som. Nada ainda. Eu vou tentar continuar falando, vamos ver se vai continuar travando. Daí vocês avisam de novo. Para mim não tá mais travando. Tá. Pois não tem como conectar só o áudio. Gostaria muito, porque daí não travaria tanto. Mas não tem como. Mas vocês agora estão me ouvindo, né? Ótimo, tranquilo. Agora todo mundo ouvindo bem. Tá bom. Então, assim, a gente precisa entender que, inclusive, se a gente deixa de denunciar isso, a gente, além de entrar no 136 do Código Penal, a gente tem um agravante em cima, que é 1/3 da pena. De novo, tá travando? Tá me ouvindo? Voltou. Voltou? Vai, vai. Falar rapidinho para dar tempo de não travar. É, vai lá. Continua. 1/3 da pena e travou. Tá me ouvindo? Eu tô. Tá, ótimo. Ok. Estão Ótimo. falando aqui, ok. O Alberto. Tá bom. Então, assim, por isso que todo mundo tem que Então ter vamos lá. essa educação sexual e essa noção de ter essa noção de como funcionam as violências e como elas podem agir para denunciar ao menor sinal, para que isso não gere revitimização da criança. Todo mundo tem que estar atento. Então, é super importante isso que você está.
Falar desse assunto, a gente tem que tocar nesse assunto. Tem que parar de tratar como tabu. Tá travado? A gente não pode se calar mais. Né? Exatamente. Foi exatamente quando aconteceu esse caso. Isso sempre me incomodou. É claro que isso sempre me incomodou. Como mulher, como cidadã, como mãe, como psicóloga. Isso sempre me incomodou, isso sempre me agrediu. Mas sabe quando chega um momento que você olha e fala, eu não posso mais ficar só me sentindo incomodada, me sentindo agredida. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que começar a fazer alguma coisa. Eu não posso mais falar, eu não aceito e continuar não fazendo nada, porque eu acabo não engrossando esse coral, né? E foi esse caso que eu dei um basta para eu não vou mais me calar. E veio assim, criança não é brinquedo. E mais 7 meninas, né? Vamos chamar todas de meninas, né? Porque a criança dentro da gente que é o guerreiro mesmo, não importa a idade, o que te move é o que está dentro, nessa criança dentro da gente, se juntaram a mim, estão me ajudando. Nós temos um grupo e estamos buscando pessoas, porque a gente pode não fazer muita coisa, mas cada 10 pessoas que param aos sábados para escutar um profissional que sabe do que está falando, é uma pessoa a mais, são 10 pessoas a mais informadas. Sim. Né? E eu acho que é por aí que a gente começa a mudar alguma coisa. E vocês, né, que estão se dispondo num sábado cheio de coisa para fazer, está aqui. Então, Monique, é muita gratidão que eu tenho por cada um de vocês que falam sim quando eu mando, eu faço um texto deste tamanhão assim para a pessoa falar assim no final, eu só fico com medo da resposta, mas eu então assim, é muita gratidão, né, por vocês estarem se dispondo a isso. Então, eu quero te agradecer imensamente pelo seu tempo, porque eu digo sempre para todo mundo que aceita esse convite: tudo na vida a gente recupera. Tudo, ou quase tudo. A única coisa que certamente não recuperamos é o tempo. E esse tempo que você dedicou, nunca mais você vai recuperar. Mas com certeza foi um passo a mais para uma mudança. Então, esse seu tempo para nós assim, foi muito valioso, principalmente para esses pequenininhos que estão olhando para cima e pedindo socorro. Eu costumo dizer, vamos olhar para baixo, porque tem gente olhando para cima e pedindo socorro. Tem muita gente olhando para cima e pedindo socorro. Muito. Então, quero agradecer a tua, não só o teu sim, mas a tua sabedoria, o teu conhecimento de você passar para a gente gratuitamente. Agradecer todo mundo que esteve aqui. Um beijo, filho, te amo, estou morrendo de saudades. Né, mãe coruja, vai fazer o quê? E deixa você encerrar. A palavra é sua. O que você quiser deixar de mensagem. Muito obrigada. Obrigada, Vilmari. Eu gostaria de agradecer o convite. Como eu disse, o teu trabalho aqui de falar com as pessoas, mesmo que sejam 5, 10 pessoas, mas que essas 10 pessoas consigam absorver o mínimo possível a respeito do que a gente está falando aqui, já é alguma coisa. Eu sempre falo sobre a história do colibri, que é aquele colibri que leva um pouquinho de água no incêndio, e ele volta e pergunta para ele, mas por que você está levando só um pouquinho? Isso não vai fazer diferença. Mas se cada um fizesse o que o colibri faz, a gente estaria muito melhor nesse incêndio, né? E não dá para deixar de tratar a violência contra a criança como uma ação emergencial. Travou. Ah, que pena, gente. Travou. Eu não sei se ela vai conseguir voltar.
mas estava muito bom escutando, né? Principalmente para ela saiu, talvez ela volte. Mas é muito bom esse feedback da Monique, de que esse trabalho está levando, esse trabalho de todos os sábados, é bom saber que ele está levando um pouquinho de conscientização. E não importa quantas pessoas, né? O importante é que estamos jogando sementes. E essas sementes, com certeza, vão florescer. Porque aonde um ou mais se reúne com vontade de mudar, a parábola crística é outra, mas Jesus sabe que eu mudo tudo. Onde um ou mais se reúne com vontade de mudar por amor, as coisas mudam, não importa o tempo. Eu costumo dizer sempre, não importa que nem eu esteja mais aqui, mas eu quero ser o colibri. Eu brinco sempre, né? Eu falei muito dessa parábola hoje, Monique. Eu falei muito. E eu pego essa história e eu conto o final dela de outra forma. Eu digo que naquela noite todos os bichos da floresta foram dormir tristes, porque a floresta pegou fogo e porque no fundo do seu coração todos souberam que não fizeram a sua parte. Mas o colibri, ele foi dormir triste por um único motivo. Eu peço licença para o Betinho e mudo a história no final. Mudo não, acrescento. O colibri foi dormir triste por um único motivo. Porque a floresta pegou fogo. Porque no fundo do seu coração, ele sabia que ele havia feito a parte dele. Então, quando a gente faz a nossa parte, não importa o resultado. Não importa, é claro que buscamos um resultado positivo. Mas quando nós fazemos a nossa parte, engajados, com amor e por amor, não importa o resultado. E mesmo que tristes, há dentro da gente uma sensação de que valeu a pena. Eu fiz a minha parte. E é um compromisso que eu tenho com a minha vida. Eu quero deitar todas as noites e dizer, eu fiz a minha parte. E criança não é brinquedo. Nós vamos estar aqui todos os sábados, às 20 horas, falando sobre isso. Terças-feiras é como a quinta-feira do TBT, terça-feira é dia de criança, não é brinquedo. Vamos estar postando filmes, textos e convidando vocês a engrossarem essa campanha. Repliquem, compartilhem, tragam gente não para estar conosco apenas, mas para maior conscientização social. A mudança não adianta exigir do governo se nós não mudarmos. Não adianta o melhor governo do mundo se o povo continuar com essa mente tão cruel, tão machista, mulheres machistas também, tão preconceituosa, tão pseudo-amorosa. Há que se mudar o coração do ser humano. Muito obrigado, boa noite, bom fim de semana, até sábado e não esqueçam, criança não é brinquedo. Um beijo, gente. Tchau, tchau.